A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Feliz 2025 para nós. Que a gente possa viver este ano de forma a superar as nossas expectativas. Eu ontem, desde o começo do fim do ano, eu tenho falado, para as pessoas que eu tenho encontrado, que Deus nos surpreenda. Ah, mas você não vai pedir algo específico? Ele conhece meu coração, sabe das minhas petições e orações, mas eu também quero ser surpreendida por Deus, porque tudo que Ele fará por mim é infinitamente bom e melhor do que eu imagino. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração, que vem da palavra do meu Pai, e eu gosto de compartilhar tudo que é dele, porque tudo que é dele é bom e perfeito. Eu vou trazer aqui 2 versículos hoje, talvez um pouquinho mais, mas 2 passagens, e nós vamos começar pelo livro de Jó. O livro de Jó, a história de Jó, vale a pena conhecer a história de Jó, gente. Se você puder ainda, em janeiro, leia o livro de Jó. Faça essa leitura. Eu fiquei 3 meses lendo esse livro, porque eu tive muita dificuldade de compreender a mensagem de Deus. Eu tive muita dificuldade de absorver, de discernir. Eu precisei e dependi da ação do Espírito Santo, como sempre, para que eu alcançasse a mensagem de Deus através desse livro. E faça isso, mergulhe no livro de Jó, porque vai valer a pena, posso te garantir. Hoje a gente vai ler só um versículo, tá bom? O último capítulo, do capítulo 42, verso 1 e 2. Depois a gente vai fazer outra leitura, tá bom? Falar a respeito do arrependimento de Jó aqui, do reconhecimento de quem ele era diante de Deus. Às vezes a gente tem um entendimento a respeito de si mesmo, então a gente se vê de uma forma, e Deus deseja nos mostrar quem nós realmente somos. E a gente aprende sobre isso no livro de Jó. Então vamos lá. Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó reconhece a soberania de Deus, acerca de todas as coisas. E ele declara que nada do que Deus propõe fazer pode ser impedido por homem, por mulher, por principado, potestade, demônios, regiões celestiais, por nada nem por ninguém. Nem pela força da natureza, e nem pela força do sobrenatural. Aquilo que Deus planejou e se propôs fazer, Ele fará. Porque Ele não é como um homem. Deus é soberano. E Ele não tem planos frustrados, como nós temos. Acerca dessa grandeza do Senhor, dessa soberania, que eu queria começar esse ano, a gente entender quem é o nosso Deus, o tamanho. A gente tenta, mensurar. A gente jamais vai conseguir, o nosso entendimento é limitado. Mas vamos ficar com essa palavra de que nada do que Deus planejou vai deixar de acontecer, vai deixar de existir, porque Ele é perfeito. Amém? Desse versículo, a gente vai passar agora para Efésios, lá mais para o finalzinho, já no Novo Testamento, Efésios, capítulo 3. E no capítulo 3, nós temos a oração de Paulo. É muito linda também, gostaria de ler toda ela, mas vamos ler os versos 19, 20 e 21, que diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ainda falando sobre a nossa capacidade, ou incapacidade de alcançar as coisas sobrenaturais, as coisas divinas. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Porque é isso que Deus tem para nós, plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
a esse. Glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos voltar lá para o 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Você já ouviu isso, eu também já ouvi. E eu quero te dizer que muitos de nós já viveu isso. Espero que possamos viver inúmeras vezes, né? Porque isso acrescenta a nossa fé. Não há nada impossível para Deus. Nós vamos começar esse 2025 lembrando dessa verdade. Nada é impossível para Deus. E tudo o que Ele propôs no seu coração, Ele fará. Que a gente não esqueça disso. Que isso esteja firme na nossa lembrança, na nossa memória. Todas as vezes que ficar difícil, todas as vezes que as situações foram desfavoráveis, toda vez que o desafio chegar à nossa porta, que nós possamos lembrar que ninguém frustrará os planos de Deus. Que nós possamos lembrar que não há impossíveis para Ele. Amém? Eu anotei uma coisinha aqui, eu também quero dividir com vocês, além dessa palavra maravilhosa que se basta, né? Mas como eu tô aqui, eu vou dividir, tá bom? No dia 31, eu anotei que eu tive gratidão por tudo que eu vivi. Mesmo as coisas que eu não entendi e na minha humanidade desaprovei, né? Porque o princípio da gratidão é um princípio divino e a gente precisa trazer isso para o nosso coração. A gente precisa não só compreender e falar sobre a gratidão, a gente precisa viver a gratidão. E aí também anotei que repensar as minhas escolhas, as minhas decisões, repensar as minhas atitudes, as minhas falas e aprender com as minhas frustrações. Então, no dia 31, essas foram as minhas anotações referentes a esse encerramento, né, de um ciclo que nós já vivemos em 2024. Vamos aprender com as nossas frustrações. Do dia 1º, eu anotei assim: esperança. É óbvio, né, que a gente tem esperança quando a gente tem recomeços, né? Quando a gente muda de uma casa para uma casa nova, né? É tão gostoso poder colocar a nossa identidade naquele ambiente que está ali vazio, ainda sem ser preenchido, e a gente vai acrescentando, né, um pedacinho de nós com os móveis, com a decoração. E eu tenho esperança para que a gente possa preencher esse novo ano que Deus nos concedeu, o ano de 2025, com coisas boas. Mas que também sejam com coisas que fazem parte de nós, né? Que a gente não viva mais hipocrisias esse ano. Que a gente possa preencher as paredes da nossa casa de 2025 com verdade, com justiça, com amor, com perdão, com fé. Que a gente possa pegar esse 2025 novinho em folha e viver com essa esperança de que nós podemos fazer melhor. Mas saibamos que não faremos sozinhos. Faremos melhor se fizermos com Deus. Amém? No dia 2, que é o dia do aniversário da minha filha, a Sarinha, que esse ano completou 15 anos e nós louvamos a Deus por isso. Eu anotei que esse dia registra o meu milagre pessoal. Esse milagre foi manifesto no meu corpo, na minha vida, no meu ventre, pela ação do Espírito Santo de Deus e pela palavra que Deus liberou a meu respeito. Deus planejou que eu seria mãe. E após algumas perdas, alguns processos de perdas, né? No 10º ano do meu casamento com a Andréa, nós engravidamos da Sara, pela graça de Deus. Nós tivemos problemas de infertilidade por 10 anos, né? Nos primeiros 10 anos do nosso casamento. Nós tínhamos questões emocionais que precisávamos curar. Mas nós vivemos tudo isso sem saber, sem entender, né? Hoje nós podemos olhar para trás e contemplar tudo que Deus fez e entender cada processo que nós vivemos. Mas enquanto vivíamos eles, nós não tínhamos consciência do que estávamos vivendo. E é por isso que eu vou trazer isso para vocês hoje.
esse registro, esse milagre na minha vida. Eu tive problemas de infertilidade, de saúde, tive descolamento de placenta na gravidez da Sara, tive os processozinhos, né, de pressão arterial alta. No dia do parto da Sara eu estava com 22 de pressão, mas todo o tempo Deus estava comigo. As circunstâncias não foram todas favoráveis, não foram 100% favoráveis, mas os planos de Deus não se frustraram. Amém? Eu quero dividir com vocês uma coisa muito particular, muito pessoal, mas nesse final de ano que eu fui arrumar a papelada, porque a gente faz isso, né? Mulherada gosta de fazer isso, né? Pegar as gavetas e botar em ordem no final do ano. E aí eu pude tocar de novo nas minhas ultrassonografias da gravidez da Sara. Eu queria dizer para vocês que aqui no dia... Nós já tínhamos feito várias ultrassonografias, ouvido batimentos cardíacos, medido, né? O coraçãozinho. Assim, estava indo tudo muito bem na gravidez, pela graça de Deus. E aí no dia 8, eu não sei se é possível enxergar, mas eu vou dizer para vocês, no dia 25 de maio de 2009. 25 de maio de 2009. Nessa ultrassonografia aqui, nós tivemos uma surpresinha. Não foi possível visualizar o feto. Só foi possível visualizar o saco gestacional, né? Então, nós não pudemos ver a Sara nesse dia. Não havia batimentos cardíacos aqui. Não havia batimentos cardíacos no dia 25 de maio. Meu marido estava embarcado, né? Porque ele trabalhava embarcado e a médica achou por bem esperar que ele voltasse para a gente poder fazer um procedimento. Mas antes desse procedimento, eu fiz uma nova ultrassonografia. E aqui no dia 8 de junho, nós recebemos a nova notícia. No dia 8 de junho, o batimento cardíaco fetal era de 157 BPM. Tinha sido visualizado um pequeno hematoma, mas o feto já estava visível, né? Havia uma pessoinha ali, muito bem localizada. Então, do dia 25 de maio de 2009 ao dia 8 de junho de 2009, nós vivemos o nosso milagre. E eu quero dizer para você que eu consegui engravidar, mas mais do que isso, eu consegui que Deus resguardasse a vida da Sara. Eu sofri alguns descolamentos de placenta, alguns sangramentos, tive vários cuidados, né? Mas Deus nos concedeu a graça da Sara encontrar vida. Ele deu vida a Sara dentro de mim. E é esse Deus que eu me alegro em servir. E eu quero deixar para você registrado aqui. Se você tem um impossível na sua vida, certamente ele não é maior do que gerar vida. E o Deus que gerou vida no meu ventre é o Deus que fala com você hoje. Então eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que não precisa de nada mais. Quero agradecer por tudo ao meu Deus, pela vida de cada um de nós. E espero que sigamos nesse 2025 juntinhos com Ele, juntinhos com Jesus. Eu encerro aqui e agradeço. Um beijo para todos nós, um 2025 abençoado. Em nome de Jesus. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.